Bom, boa noite. Nós vamos começar então mais um estudo minucioso do Evangelho. Hoje a gente está recebendo o Carlos pela primeira vez, então convém a gente dar uma explicada no que é feito aqui, né? Carlos, a gente estuda o Evangelho de Mateus de forma muito detalhada, muito pormenorizada, por isso que o estudo tem um apelido carinhoso, assim, no meio espírita. Essa metodologia é conhecida como miudinho, porque a gente pega partículas bem miúdas do versículo e estuda, em média, um versículo por reunião só, né? Hoje a gente vai estar começando uma nova passagem, uma passagem nova, ainda no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, né? A maioria das traduções do Evangelho de Mateus intitula essa sequência de versículos, dessa passagem, com a parábola do credor incompassivo, sem compaixão. A parábola do credor sem compaixão. É uma parábola muito conhecida, né? Ela já é um dos clássicos do Evangelho de Mateus, e a gente vai começar a estudar ela hoje. Está desconectada da passagem anterior que a gente estudou, sobre o perdão do pecado de um irmão, porque o Evangelho de Mateus tem essa característica bem didática, né? Em que uma passagem está interligada à anterior. Então, nós estudamos semanas o tema perdão. Natural que Jesus viesse na sequência consolidar esse ensinamento anterior sobre perdão e trazer elementos novos. Então a gente não vai se distanciar ainda dessa temática. O que a gente vai fazer agora é ser conduzido pela narrativa de Jesus, uma história, uma anedota, né? Os hebreus chamam esse tipo de historinha que Jesus contava, e de historinha tem historinha no sentido carinhoso, viu? Porque são vários historiaços, assim, né? Os hebreus chamavam de machal. Machal, aliás, são várias expressões da criatividade hebraica para tornar, digamos assim, cognoscível, né? Inteligível, uma série de conceitos de alta espiritualidade. Então, às vezes é uma charada, às vezes é uma anedota, uma piada, às vezes é uma história, né? Aqui hoje é uma parábola, uma história. Tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, então, para iniciar essa parábola, é lê-la todinha, tá? Então, antes da gente escolher o versículo que vai estudar hoje, né, que vai ser Mateus capítulo 18, versículo 23, nós vamos estudar toda a passagem. A parábola começa no versículo 23 e termina no versículo 35. E ela diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Talento era uma moeda da antiguidade romana, latina, né? E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, aquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, o servo do servo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor,
Chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoaste cada um do seu irmão as suas ofensas. Então, resumo da ópera, Jesus cria uma alegoria, uma imagem, uma metáfora, ele quer trabalhar com conceitos mais altos, mais profundos, mas usa uma expressão bem simples, né? Uma imagem bem simples, muito adequada ao entendimento, à experiência social das pessoas naquele tempo. Então, isso justifica, inclusive, o miudinho, né? O que a gente faz é pegar o contexto da época, a cultura da época, as crenças, os valores da época, e tirar o espírito da letra. Certo? Primeiro, para a gente entender essa anedota. A escravidão na cultura hebraica, ela era permitida desde que ela acontecesse por dívida. Então, quando você contrai uma dívida, você podia pagar com moeda, né? Você pegou um valor em moeda, você restitui o valor em moeda. Mas caso você não tivesse como pagar, você pagaria com a própria liberdade. Então, escravo era escravo por dois motivos. Ou por guerras, o prisioneiro vira escravo, ou por dívida. É assim que você se tornava escravo. No caso aqui, é a história de um homem que devia a um senhor, um grande proprietário de terras, possivelmente, ou proprietário de escravos, 10 mil talentos. 10 mil. Oi? Talento é a maior medida de riqueza e equivale a mais ou menos 20 anos de salário. Isso. É isso mesmo. 100 mil talentos é tipo bilhões de reais. Isso. Eu já ia dar essa explicação, mas o Reinaldo foi rápido. Obrigado, Reinaldo. O Reinaldo ele antecipou aqui, eu já ia explicar isso para vocês. O talento, gente, ele é dentro do... Porque o Império Romano circulavam várias moedas. Algumas já pré-existiam a existência do Império Romano. Vou dar um exemplo. A dracma. A dracma é uma moeda grega. Então essas moedas, elas não saíam de circulação. Mas outras entravam em circulação. Algumas delas eram, por exemplo, o suficiente para pagar uma jornada de trabalho. É o caso da dracma, né? Você trabalhava uma jornada de trabalho e recebia em dracma. Outras moedas eram utilizadas, por exemplo, para pagar carregamento de comércio marítimo. Era o caso, por exemplo, do talento, né? Isso. Porque as moedas hoje a gente usa metal barato para moeda, né? Níquel, cobre, mas naquela época não. A moeda, ela estava relacionada com a raridade ou o valor do metal com que ela foi cunhada. Então, uma moeda cunhada em ouro valia mais do que uma moeda cunhada em prata, por exemplo, ou uma moeda, por exemplo, o centil, que valeria, equivaleria ao nosso centavo, né, que era cunhada em cobre. Então, havia essa diferença. Fora o câmbio. Então, você tinha uma moeda de ouro fenícia, ela valia menos durante esse período do que uma moeda de ouro romana, entendeu? Ou uma moeda de ouro egípcia. Então, havia essa distinção. Resumo da ópera, porque a ideia aqui também é a gente não trabalhar com a numismática, que é a ciência, a historiografia das moedas, né? A ideia aqui é a gente entender o que significava a dívida deste sujeito. 10 mil talentos era um negócio absurdo. Era você realmente hoje ter uma dívida que equivale à dívida monetária para um banco mundial. Entendeu? Isso. O que você poderia pagar em trabalho, mas no caso, como era
a expectativa de vida era curta e você teria que passar muitos anos trabalhando, equivaleria a você dizer, você não tem liberdade mais, ou seja, você se tornou escravo, né? E acontece que o credor dessa história, o primeiro credor, o credor maior, ele perdoou essa dívida. Olha, uma dívida faustosa, uma dívida de nações, assim, né? E essa é uma característica do Machal. O Machal trabalha com absurdo. As histórias de Jesus trabalhavam com o absurdo. Porque alguém vai dizer assim, como é que uma pessoa individualmente tinha uma dívida que equivaleria ao que seria hoje uma dívida de um país? Não era possível. A ideia do Machal é essa, é trabalhar com o absurdo. É tipo a história do filho pródigo, em que no final, quando o filho aparece, o ancião sai correndo e pulando de alegria. Não, um senhorzinho de 70 anos, 60 anos naquela época, seria o máximo que alguém viveria, não pularia, mas Jesus cria o absurdo, que é uma maneira de chamar a atenção do público. Então ele fala, o sujeito devia 10 mil talentos. Com certeza, na hora que Jesus contou isso, o pessoal caiu em riso, caiu em gargalhada. Entendeu? Quem segue o The Chosen percebe isso, que muitas vezes Jesus contando uma história faz o pessoal rir, ou faz o pessoal chorar. Porque não era um simples contador de história. Era um mestre na arte de uma civilização que se notabilizava por essa arte. Os hebreus são exímios contadores de história. Tá bom? Então, a dívida é essa. 10 mil talentos, uma dívida absurda, que foi perdoada. Oi? Mais dinheiro. Circulava na antiguidade, né? A dívida, nós estamos falando de dívida que hoje equivaleria, por exemplo, à dívida externa brasileira. Quem que individualmente deve o que deve o Brasil, né? Pior que o Brasil deve muito, né? Então seria isso. A ideia é essa. Só que esse sujeito que acaba de ter essa dívida absurda perdoada, lembremos do versículo 21 e 22 que a gente estudou antes. Aliás, os versículos 19, 20, 21 e 22. Em que Pedro quer saber, quantas vezes eu vou perdoar um irmão? Infinitamente. O que equivale a dizer? Qual é o tamanho da dívida que um irmão deve ter comigo? Não tem como delimitar isso. Porque ela pode ser de 10 mil talentos. Ela pode ser uma dívida, em tese, impagável. Porém, perdoável. Entenderam? A dívida desse sujeito foi perdoada. Acontece que esse sujeito que teve uma dívida perdoada, uma dívida absurda dessa perdoada, encontra um sujeito que devia a ele 100 dinheiros. E aqui não especifica, né? Denários, né? Que é o pessoal traduz como dinheiro, às vezes, para facilitar a vida de quem vai ler, tá? Só para explicar. Mas o denário seria uma unidade de moeda de origem grega, mas que valia pouco, né? Equivaleria a uma jornada, um jornal de trabalho. Então, olha a diferença. O sujeito acabou de ter uma dívida de 10 mil talentos perdoada, mas quando encontra alguém que lhe devia um dia de trabalho, ele não perdoa. Entenderam? Ele não perdoa. É isso que causa a indignação do pessoal que está ao redor. Os outros servos. Então, ele era servo de um senhor, mas tinha os seus servos. O senhor dele perdoou a dívida dele, mas ele não foi capaz de perdoar a dívida infinitamente menor de um servo que ele tinha na sua casa. Entenderam o que é a história? A história é essa. A parábola gira em torno disso. Nós vamos estudar hoje o versículo 23, que começa assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que quis ajustar contas com seus servos. Um senhor, um homem rei é um senhor, que quis ajustar contas com os seus servos.
fazer as contas, vamos ver aí, quanto é que você me deve? Né? Isso aconteceu muito aqui no Brasil durante a substituição, a transição do trabalho escravo, né, para o trabalho imigrante. Porque o aliciamento de imigrantes, por exemplo, os imigrantes italianos vinham para o Brasil, e os agentes brasileiros, né, dos cafeicultores brasileiros, iam lá na Itália buscar lá o exército, excedente de mão de obra, que tanto de desempregado que não era absorvido pela fábrica, vinha fazer a América, né? Aí o trato era assim, olha, vamos lá para o Brasil, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem de navio, eu, a minha família. Não, a gente paga a sua passagem. Os fulinhos chegaram aqui assim, viu, Renato? Quando você chegar no Brasil, você trabalha e do seu salário a gente desconta, parcela e desconta o valor da passagem de navio. Ah, mas onde a gente vai dormir, morar? Naquelas casinhas ali, ó, era a senzala, né? Que virou moradia de imigrante. Você vai pagar um aluguelzinho, mas a gente desconta do seu salário o aluguel. Tá, o que que eu vou comer? Não, tem um armazém aqui na fazenda. Você pode pegar lá querosene, comida, ferramenta, que a gente faz um fiado e abate no seu salário. No final do mês, o sujeito não tinha salário, entendeu? E era trabalho quase escravo. Então, é isso que é o ajustar contas. Morava na propriedade, então vamos ver aí, ó, o que você me deve? E ele tinha uma dívida absurda. O ajuste de contas aqui é contabilizar a dívida. Eu separei. Viu como é que é humildinho, Carlos? Desse versículo todo, a gente vai estudar só uma expressão: ajustar contas. Só isso que a gente vai estudar. Porque o que eu quero estudar com vocês hoje? Dívida. A noção de dívida. É isso que nós vamos estudar. A gente já, sendo espíritas, a gente já estuda isso o tempo inteiro no movimento espírita, porque a ideia de karma está associada à ideia de dívida kármica, né? Você reencarna para pagar dívida. Só que a gente vai reorganizar esse conceito aqui no estudo, porque ele é muito mal entendido, sim, pelas metades e mal entendido. Caiu no lugar comum. Tudo que cai no lugar comum, as pessoas ficam com preguiça de entender. A primeira distorção na compreensão desse conceito, o conceito de dívida kármica, é a noção de que a gente é sempre o credor da dívida de outro. Começa aí o equívoco do movimento espírita. Eu não tenho dívida com ninguém, os outros é que têm dívida comigo. Certo? Segunda distorção. A ideia de que quem tem dívida paga necessariamente essa dívida com dor e sofrimento. Ele não quer perdoar, mas quer ser perdoado. Quer ser perdoado. É a gente, é típico nosso, né? Eu não faço uma lista na minha cabeça, eu nunca elenco as pessoas com as quais eu tenho algum tipo de dívida. A minha lista é sempre as pessoas que têm dívida comigo. Não é assim? Segundo, eu nunca tenho a ideia de que o outro pode pagar a dívida que ele tem comigo com amor. Na minha noção de justiça dura, vingativa, cruel, só tem um jeito do outro pagar a dívida que tem comigo. Sofrendo. Quando eu quero que o outro pague o que deve para mim, sofrendo, isso não é justiça. O que é isso, Carlos? Vingança. A nossa justiça é vingativa. É o que gera mais e mais carne. Isso vai... Aí vira uma bola de neve que vai acontecendo assim. A gente sai de uma existência e entra em outra existência, sai de uma encarnação e entra em outra encarnação, ao invés da gente desfazer sabe, o quiprocó, a complicação com alguém, a gente cria outras. Aí tem outros que vai chegar um tempo na Terra,
A transição... A gente imagina isso, né? A nossa noção é tão dura de endividamento que a gente já entrou... Outro dia eu vi não sei quem, estava perguntando lá pro Jorge Larra, lá, o primo meu lá, estavam perguntando para ele assim, é verdade que agora vai ter um expurgo planetário em que bilhões, 8 bilhões, deram uma cifra lá, 8 bilhões de espíritos vão ser exilados? Quer dizer, é uma noção. A gente projeta em Jesus, na gestão planetária de Jesus, a dureza com que a gente faz gestão do serviço doméstico na nossa casa. A gente acha que Jesus vai ser duro, sabe? Cruel com a humanidade, do mesmo jeito que a gente é cruel com o jardineiro da nossa casa. Do mesmo jeito que a gente é cruel com o prestador de serviço que nos auxilia lá em casa. Ó, parou muito cedo, hein? Era para terminar às 5h55, parou de trabalhar. Aí, vigia, né? A esposa comenta com o marido, você viu a hora que ele parou o serviço? Você viu o intervalozinho de 15 minutos que ele fez? Durou 20 minutos. Aí você paga com dó, né? Ele me logrou 10 minutos de trabalho que eu paguei. Esse rigor não existe. E a pessoa faz a mesma coisa do patrão. Exato. E aí, depois reclama, porque o patrão é muito duro com ela, mas ela é muito duro com o prestador de serviço. E por aí vai. Enfim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ampliar essa noção de dívida. Primeiro, sair da posição de credor incompassível de todos, de tudo e de todos, em full time, tempo integral, tempo inteiro, eu estou cobrando que alguém me deve. Né? Eu vou me posicionar como devedor. Vamos fazer esse pessoal da internet que acompanha aqui, o pessoal que está no salão, vamos fazer esse exercício mental. Eu não sou credor de ninguém. Eu só devo para os outros. Eu sou um devedor. Agora vamos ampliar a noção de dívida? Eu não sou só devedor de pessoas. Eu não sou só um devedor do outro. Eu devo também a vida. Eu tenho dívida para com a vida, para com Deus. Se eu estou vivo, eu já nasço devendo. Só de cada golfada de ar é uma dívida que eu contraio com a vida. E eu tenho dívida para comigo mesmo. Aí a noção de autoestima, né? De amor próprio. Existe, sabe, eu tenho dívida comigo mesmo. Eu estou devendo para mim. Agora vamos o inverso. Vamos começar falando das dívidas que nós temos conosco mesmo, depois a dívida com Deus, para depois chegar na dívida kármica, a dívida com o outro, né? Então, o que eu devo para mim? Olha, eu devo para mim aquela caminhada que eu planejo de começar a fazer e nunca faço. Estou devendo, estou em dívida comigo mesmo. Eu devo para mim aquela meditação, né? Meu amigo Reinaldo que me introduziu no universo da meditação zazen, né? Eu devo começar a meditação e nunca começo. Estou em dívida. Ou então comecei e larguei. Tenho que retornar. Estou em dívida comigo. Tenho em dívida comigo aquela reeducação alimentar, voltar a comer de forma saudável. Nunca começo, né? Começo. Estou em dívida comigo mesmo, com a leitura. O último livro que eu li foi antes da pandemia, foi em 2018. Eu preciso pôr em dívida a minha leitura. Qual foi a última vez que eu li? Que eu me dei de presente a leitura de um bom livro? Qual foi a última vez? Estão vendo como a gente deve para si? Eu devo para mim um pouco mais de paciência. Eu aplico na minha existência um rigor, um perfeccionismo que me faz mal. Eu estou devendo isso para mim. Parar de ser tão perfeccionista naquilo que eu tenho que fazer. A gente pode ser cruel consigo mesmo, né?
Entendeu o que é a dívida consigo mesmo? Eu posso ser devedor da vida. Olha, a vida me deu um corpo físico. Ah, mas meu intestino não funciona bem, mas meu coração é, ó, joinha, coração de touro. Ah, mas eu sou meio corcunda, tenho um probleminha aqui na coluna, a coluna é meio fraquinha, Tonzinho. Mas eu enxergo também, as minhas vistas são maravilhosas. Entendeu? Então você já tem em si essa dívida do corpo físico. A dívida da família. Deus me deu uma família, uma mãe que me ama. Meu pai é difícil, mas minha mãe é maravilhosa. Os irmãos. Deus me deu a bênção da maternidade, dona Cíntia. 3 filhos maravilhosos. Olha a dívida que eu tenho com a vida. Me possibilitou um esposo, companheiro, né, seu Murilo? Olha que bênção. Ah, não tive a bênção da maternidade, não tive a bênção da paternidade, mas tive a bênção do matrimônio. Olha a dívida que eu tenho com a vida me possibilitou isso. Tem pessoas que têm a maternidade, mas não tiveram a sorte de ter um companheiro ou uma companheira para dividir. O trabalho, Tonzinho. Deus me deu um ofício, me deu uma profissão, me deu netos, né, Tânia? Então, só isso já é motivo. Eu tenho uma dívida com a vida que eu preciso pagar. Se Deus me deu como bênção, como dádiva, um ofício, uma profissão, como é que eu vou pagar essa dívida? Pondo esse ofício a benefício dos outros. Se Deus me deu a bênção da maternidade, da família, do matrimônio, da maternidade, como é que eu pago essa dívida? Sendo o melhor esposo, o melhor pai que eu puder ser. Tive a bênção de ter uma mãe. Como é que eu vou pagar a dívida de ter uma mãe dedicada à minha vida? Sendo o melhor filho que eu puder ser para ela. Assim que eu pago essa dívida. Agora, existem dívidas que são conscienciais. A gente diz dívida kármica, dívida com o outro, que são aqueles prejuízos que eu causei aos outros, mas na verdade essas dívidas não são com os outros. Em última instância, elas são conosco mesmo. Porque o outro pode até te perdoar, mas se você não se sente perdoado, se você não acha que mereceu esse perdão, você vai continuar se sentindo em dívida. E escravo, portanto, ó, a escravidão por dívida. E escravo, portanto, daquela memória, daquela lembrança do ato indigno, infeliz, injusto que eu cometi para com o outro. Quem foca em ser credor, e às vezes o sujeito acha que é credor até de Deus, né? Deus me deve isso. Eu queria um corpo perfeito. Deus não me deu um corpo perfeito. Ele está em dívida comigo. Eu queria ter conforto material, ser bem de situação. Sou uma pessoa tão boa, tão dedicada a todo mundo. Por que Deus não me deu a bênção da fortuna, do conforto financeiro? A gente vira credor até de Deus. Até Deus está devendo para a gente. Não é assim? Então a gente sai dessa posição. Não. Ninguém me deve nada. Eu é que devo. Devo para a vida, devo para Deus, devo para mim mesmo, devo para a minha consciência, na personificação de alguém, a minha consciência atormentada, no rosto, no nome de alguém que eu prejudiquei. Eu é que devo. As leituras que eu selecionei aqui, elas trabalham nessa perspectiva. Emmanuel vai trabalhar com essa perspectiva. Tá bom? Olha só. Capítulo 1 do livro Levantar e Seguir. O Emmanuel já escreve um texto intitulado Afirmativo. Nós devemos. Primeiro, ele está fazendo uma afirmação. Não é uma pergunta. Ele não está dizendo, nós devemos, ele está afirmando. Nós devemos.
até Jesus Cristo encarnou com dívida. É aonde acaba. O sujeito desliga o miudinho e agora eu tô frito, né? Não desliguei agora que eu vou explicar. Jesus se sentia devedor de Deus. Ele entendia as bênçãos, as dádivas que Deus continuava ofertando para ele. Então ele tinha uma dívida com Deus, com a vida. Entendeu por que ele não desanimava? Por que ele não parava de servir, de trabalhar? Ele tinha uma dívida com a vida. Por isso que o Emmanuel fala no plural e sem medo de errar. Nós devemos. Afirmativa e no plural. Ninguém está no mundo sem algum tipo de dívida. Ou é a dívida de gratidão para com Deus, com a vida, ou é a dívida de consciência para com o próximo. Mas ninguém escapa. A gente nasce devendo. E aí o Emmanuel vai discorrer sobre isso em cima de um versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, em que Paulo de Tarso, São Paulo, diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Lembrando que a expressão bárbaro é uma expressão que os gregos usavam para se referir a quem não falava grego. Portanto, não tinha cultura grega. Então, todo aquele que falava... Era no começo, uma onomatopeia, viu, gente? Eles achavam a língua dos egípcios, a língua dos persas, uma língua estranha. Então, eles falam daquele jeito, blá, 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 né? É igual a gente, o fulano só fala blá, 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 né? Bárbaro vem disso, tá certo? Então, eles já tinham uma visão do outro, o bárbaro, como ignorante. E aí o Paulo pega isso, como ele é de cultura grega, ele faz uma brincadeira com isso, né? É a estrutura própria, inclusive, do pensamento e da poesia hebraica, né? Uma estrutura quiasmática, em X, né? De quiasmática. Então, bárbaros ignorantes, gregos sábios. Não é assim que a mentalidade do mundo grego pensava? Que a mentalidade romana pensava? Né? Ele escreve para os romanos. Então ele fala assim, pois bem, a minha dívida é geral. É com hebreus e gentios. É com gregos e bárbaros. É com ocidentais e orientais. É com doutos e com analfabetos. Com ricos e pobres. Com todos. Eu tenho uma dívida com todos. Então, o Emmanuel vai comentar esse versículo. Ele começa dizendo assim: e é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha, se reconheça como devedor de quem não tem. Quem não possui, não tem posses. Ele inverte a ordem dos valores vigentes. Porque na perspectiva do grego se ele é culto, se ele tem conhecimento, né? E aí vem a noção de cidadania ateniense, né? Nem todo mundo era cidadão em Atenas. Para você ser cidadão em Atenas, você tinha que ser, primeiro, um ateniense de nascimento e de família. Tinha que ser homem, tinha que estar em idade militar, não podia ser mulher, não podia ser criança, não podia ser velho e tinha que ser livre, não podia ser escravo. Aí você tinha acesso à vida pública, à vida política. Né? Você podia ir ao Areópago para discutir com seus pares. Mas para você debater o futuro da polis, a política, o futuro da cidade, você tinha que ter domínio da língua, domínio da retórica, que é o uso da língua na arte do convencimento. E para você ter essas habilidades, essas competências no discurso, que era algo tão caro para os gregos, você tinha que ter estudado. Tinha que ter tido um preceptor, né? Desde a infância, um podosagogia, um pedagogo, né? Um preceptor de crianças.
E não era qualquer um que recebia isso. Só homens cidadãos. Entenderam? Aí, esse sujeito, ele entende que os nécios, as mulheres, as crianças, os idosos, os estrangeiros e os escravos, existem para servi-lo. Entendeu a lógica? E o Paulo pega e inverte a lógica. Não. Você sabe muito, então é você que existe para servi-los. Ele inverteu. Se você é o mais forte, você é mais forte porque tem a obrigação de servir o mais fraco. Se você é o mais rico, você tem a obrigação de servir o mais pobre. Se você é o mais culto, você tem a obrigação de servir o menos culto. Se você é o mais equilibrado, tem a função e a obrigação de servir o mais desequilibrado. É essa a lógica. E aí continua Emmanuel. Quando encontres alguém no mundo com os títulos de ignorante ou de sábio na terra, te assalte com ironias, faze-lhe algum bem, por amor a Cristo, saudando a tua dívida. Então, se você encontra alguém que ignora o que você sabe, por exemplo, alguém que não tem qualquer conhecimento sobre as noções de vida superior que a gente adquiriu estudando Bíblia, estudando doutrina espírita. E se esse alguém, com base naquilo que ignora, te ironiza, né, tem uma postura desdenhosa com a sua religiosidade, não é hora de você tentar esfregar na cara do sujeito ou enfatizar junto a ele o quanto você sabe mais que ele. Porque toda postura arrogância afasta o outro. Se o outro não sabe, é melhor que ele saiba. Se é melhor que ele saiba, é possível que ele aprenda com você. Mas para que ele aprenda com você, ele não pode ter qualquer tipo de receio ou qualquer tipo de recusa à sua presença, à sua personalidade. Você precisa primeiro conquistar nele o quê? Simpatia. Se você conquistar a simpatia dele, ele vai se abrir. Na hora que ele se abrir, aí você paga o que deve. Você oferece o que sabe para que ele saiba também. Mas a ideia digamos assim, aquela noção hermética, né, lacrada de iniciados quem sabe, tenta ter o vocabulário mais inacessível para que os outros continuem não sabendo. Porque ele quer fazer valer o ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele quer ser rei. Ele quer conseguir continuar enxergando o que os outros não enxergam. Então ele trabalha, ele sabe, ele conhece, mas trabalha pela ignorância. Porque ele quer que o outro ignore. Para que ele continue numa posição de superioridade, de suposto credor. Mas quando você entende que você deve, então eu tenho que me doar, eu tenho que dar, porque eu devo. Eu quero que o outro saiba o que eu sei. Eu quero que todo mundo saiba o que eu sei. A fome e a sede dele é de ensinar, não de ocultar o que sabe. É a diferença, né, do sujeito que, quando ele usa um vocabulário muito difícil, um vocabulário impossível, para ensinar conceitos muito profundos, é a ideia do sujeito que pega um poço assim, que taca a água limpa, aí ele mexe no fundo do poço, porque a ideia dele é turvar a água. Porque ao turvar a água, quem olhar não sabe a profundidade do poço. Então, isso é uma estratégia cretina, hein? O sujeito não quer que o outro saiba o grau de profundidade que ele tem no conhecimento de um assunto. Qual a estratégia? Falar empolado, falar difícil. Porque o outro não vai entender mesmo, não vai saber se você sabe ou não, entendeu? Quem sabe e quer que o outro saiba, inclusive, o quanto você sabe, para poder beber nessa fonte livremente, tenta ser acessível. Jesus era acessível. A fala de Jesus era acessível.
É inacessível para a gente que não conhece cultura hebraica, mas para quem era pertencente à sua cultura, tanto o doutor do Sinédrio quanto o pescador de Cafarnaum entendia o que Jesus falava. E quando não entendia, não era por um limite cognitivo, era por um limite psicoemocional. Aí a barreira era outra. Aí, quanto a isso, Jesus não podia fazer nada. Entendeu? E aí o Emmanuel continua no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 17, intitulada Por Cristo. Em nome de Jesus, por Cristo. E ele vai comentar agora uma outra carta de Paulo, a carta a Filemon, capítulo 1, versículo 18, em que Paulo diz assim: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo escrevia muitas vezes para comunidades que estavam em guerra, viu, gente? Assim, a gente imagina, mas ele não escrevia para as igrejas que ele havia fundado? Mas a gente sabe o quanto dentro de um grupo espírita pode haver guerra, né? Entre companheiros. Então, ele escrevia para a gente que estava batendo de frente. E olha o que ele vai dizer, olha. Se a Marilei deve alguma coisa para o Reinaldo, se o Reinaldo causou algum prejuízo para Marilei, se causou algum dano para Marilei, põe na minha conta. Joga a responsabilidade para mim. Entendeu? Esse põe na minha conta é de uma grandeza e de uma consciência do bônus que já tinha em termos de trabalho, porque se ele ainda se sentisse com um pleno ônus, mas a essa altura, quando ele escreve essa carta, o Paulo já falava assim, eu já tenho um saldo positivo na conta espiritual. Eu já estou com uma rendinha boa. Já rendeu uns dividendos. Deixa que eu pago a dívida. Entendeu? Bom, o Emmanuel vai explicar isso melhor do que eu. Isso, exatamente. Que pode ser uma fala de mãe também com o filho que briga, né? Esse põe na minha conta equivale assim a dizer, assim, vamos supor que o Ike e o Vitor estão de mal um do outro, dona Cíntia, e não quer fazer as pazes de jeito nenhum. Aí a dona Cíntia vai lá e fala assim pro Vitor, Vitor, por mim, meu filho. Quando ela fala assim, já que ele não te dá motivo para você perdoar, perdoe por mim. Entendeu? O que equivale a dizer, põe na minha conta. Já que ele não tem recurso para te pagar o que deve, não tem recurso espiritual para te pagar o que deve, faz por mim. Eu tenho mérito, não tem? Eu tenho crédito com você, não tem? Aí o Vitor fala assim, ó, mãe, ele não merece não, mas a senhora merece tanto. A senhora tem um saldo comigo tão positivo que eu vou perdoar por você. Ou seja, quem pagou a conta? O Ike ou a mãe do Ike? A mãe do Ike, entenderam? É isso que o Paulo está dizendo. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa. No texto anterior, ele disse nossa dívida. Nós devemos. Ele falou, nós temos dívida. Agora ele acrescentou um adjetivo. Ele qualificou o tamanho da dívida. Nossa dívida imensa. Então, segundo Emmanuel, qual dos dois personagens da parábola de Jesus nós somos? O que devia 100 denários ou o que devia 10 mil talentos? Com base na explicação do Reinaldo, essa dívida que a gente tem com a vida, a gente não paga. A gente vai viver pagando ela e nunca vai quitá-la. Prova é que Jesus constrói planetas
e dirige humanidades tentando pagar essa dívida que ele sabe que nunca vai pagar. A gente está sempre tendo a oportunidade de pagar um negócio que a gente faz, sabendo, eu não vou pagar, mas eu faço pagando. Entendeu? Você paga com a evolução. Isso. E como o espírito nunca para de evoluir, essa dívida não tem fim. É a dívida que nós temos com a vida, a dívida que nós temos com Deus. Entendeu? Eu existo, Deus me criou. Como é que paga uma dívida dessa, gente? Não tem como pagar essa dívida. Mas a gente nunca vai, ela nunca vai se esgotar, você entendeu, Carlos? Ela nunca vai ser quitada. Ó, você virou Cristo, você se tornou Jesus, aí de repente você começa a pensar, como é bom estar vivo. Na hora que você pensa, como é bom existir, você fala assim, eu continuo devendo Deus. Deixa eu fazer alguma coisa para pagar essa alegria. Deixa eu fazer alguma coisa para pagar essa emoção. Ah, vou construir um planeta. É assim, entendeu? Ó, será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento. Para o Emmanuel, esse sofrimento que a gente vive numa existência, às vezes a gente vai viver um sofrimento, uma existência inteira. De quando nasce até o dia que desencarnar. Para o Emmanuel, o sofrimento que a gente vive uma existência inteira é uma pequenina parcela dessa dívida que a gente nunca vai pagar, nunca vai quitar. A gente consegue pagar a parcela, mas não consegue pagar a dívida. Mas, Luiz, às vezes eu não tenho dívida kármica. Mas Jesus também não tinha, ele reencarnou. Na hora que ele saiu do útero de Maria e sentiu frio, já é sofrimento. Na hora que ele puxou o ar e queimou o pulmão, tudo. É por isso que bebês choram, viu, gente? Já é sofrimento. Na hora que ele começou a transpirar, sofrimento. Na hora que ele pegou a primeira gripe, sofrimento. Na hora que ele sentiu cólicazinha, é sofrimento. Depois, quando ele começou a sofrer bullying da moçada em Nazaré, porque ele era o esquisitão da turma, já era sofrimento. E por aí vai. E ele sofreu uma vida inteira. Isso que a gente diz assim, como é que pode, Senhor, um ser humano nascer para sofrer e sofrer uma vida inteira? É assim, como a gente entende. Olha como é que Jesus entendia. Estou pagando uma parcelinha das Casas Bahia enorme que é o universo. E Deus é o grande Samuel Klein do universo. Sabe? Aquela televisão que você comprou, 0 mais. Gente, eu tô falando isso porque essa semana eu comprei uma televisão e eu parcelei ela em 24 vezes. Sem juros! Aí eu saí de lá e falei assim, as Casas Bahia, eu tô fazendo propaganda. Eu que vivo falando mal de empresa aqui, as Casas Bahia foi uma mãe para mim, né? Porque a minha televisão queimou, eu não tinha dinheiro, peguei o cartão das Casas Bahia e parcelei em 24 vezes. Ah, beleza. E vamos lá. Uma hora acaba, né? Quer dizer, para mim, cada parcelinha dessa que eu pagar, eu vou falar assim, obrigado, Casas Bahia. Porque não está me cobrando juros e dividi em 24 vezes. Detalhe, eu comprei na Semana do Consumidor e não paguei, vou nem pagar a anuidade do cartão. É Deus. E a gente é aquele sujeito que depois, um dia que compra, tá feliz da vida porque parcelou em 24 vezes. Aí vai pagar a primeira parcela. A segunda. Quando chega na quinta parcela, já começa a reclamar. Isso é? Mas essa parcela não acaba nunca. Né? Essa televisão nem é tão boa. Aí a gente começa a pôr defeito da televisão, porque a gente não tá gostando de pagar a dívida. Pois é. Essa televisãozinha michuruca, porque na casa do meu vizinho tem uma televisão muito melhor que a minha. Ele comprou em condições muito melhores.
Não é assim? É a gente com Deus. Começa a reclamar da encarnação. Da parcelinha que a gente tem que pagar da dívida. Não é assim? Ó, em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, se por um acaso passar pela sua cabeça que alguém tem dívida com você, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. Cristo, que se sente eterno devedor de Deus, nos oferta diariamente muitas bênçãos, como gestor do orbe onde a gente encarna. Mas ele nunca se postou, ele nunca se posicionou junto a nós como credor. Tanto que, né? Como? E nós queria pegar uma tapiocanga e arrumar da testa daquela mulher. Né? A pedra dele ia ser maior, a maior do grupo. Mas foi isso que ele fez? Onde estão os que te condenaram? Onde estão aqueles que se julgavam credores de você? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Se eles não eram credores, eu também não sou. Mesmo sendo. Toma tua cruz e me segue. Ou seja o devedor de todos. E nunca o credor. E o Emmanuel completa. O Cristo é também teu credor. E deves colocar os danos do caminho. Os danos do caminho. Vamos fazer a lista? A má resposta que alguém me deu com a cara ruim. O abandono de um esposo, uma esposa, que me deixou, sei lá, com o filho para criar sozinho no mundo. A humilhação que um empregador, um patrão me fez passar no trabalho. A doença que eu tenho que viver ela, às vezes uma doença sem cura. A dificuldade financeira que eu estou vivendo porque alguém me explorou, me causou uma dívida. Aí você pega todos esses danos do caminho, Tânia, e põe na conta divina, passando adiante. Pega essa dívida, põe na conta de Deus, por amor a Ele, por Ele, perdoa. Por Cristo, perdoa. E toca a sua vida, segue adiante, livre. Porque ser credor é um fardo. Não é? Imagina. Né? O seu Murilo teve comércio. Tem a impressão que ele tomou muito calote nessa vida, né, senhor? Comércio familiar, passar de geração para geração. Quantos calotes? Aí tinha que ligar para o fulano, né, senhor? Tinha que pegar lá o boy da firma, o office boy da firma, vai lá, tenta receber esse recibo aqui, né? Vai lá, tenta receber essa notinha aqui para nós, né? Assim? Ser credor é um negócio que dá muita mão de obra. Aí tem um jeito. Chega um momento que o comerciante ele dá pro perdido. Não é assim? Não. Quero cobrar isso mais não. Tá dando muito trabalho. Faz isso. Bota na conta de Deus. Por amor a Deus. Esquece. E toca a sua vida. Você vai ver. Um peso vai sair de seu ombro. Você vai se sentir muito mais leve. Continuando agora com outro texto, outra lição. Caminhando para o final. Do livro Justiça Divina. Texto do Emmanuel também. Capítulo 14 do livro Justiça Divina, intitulado Quitação. É o sonho de todo devedor, né? E de todo credor também. Já pararam para pensar nisso? São os dois lados. O sonho de todo devedor é pagar. E o sonho de todo credor é receber. Né? Quitação. Aí o Emmanuel vai dizer assim: todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. Se existe uma dívida, se existe uma conta a pagar, se existe um ajuste de conta, que é a partícula do versículo que a gente está estudando hoje, você tem os dois lados da moeda.
Você tem um credor e você tem um devedor. O que a dívida faz entre ambos? Aproxima. Certo? E aí, só o que eu posso decidir sobre essa aproximação é a natureza dela. Se a dívida é um laço, aliás, se a dívida é uma ligação, eu posso decidir se ela vai ser um laço, cetim, ou se vai ser um arame farpado. Entendeu? Eu decido se vai ser mãos dadas ou se vai ser algema. Posso citar uma situação típica? Casamento. Matrimônio. A experiência matrimonial é uma experiência de endividamento, mas no sentido positivo. Quando você se une a alguém, você permuta afeto. Se você recebeu afeto, amor, você contrai uma dívida de gratidão para com o outro. Ah, mas o outro tem dia que vai estar o carne de pescoço, né? Tem dia que o outro vai estar o cão chupando manga. Esse dia em que você vai ter que tolerá-lo é o dia em que você vai estar pagando uma parcelinha da dívida que você tem com ele. Das inúmeras horas de afeto que você recebeu dele. Entendeu? Então, Juju, já me fez tão feliz. Já me deu tantas alegrias. Ela me deu um filho. Ela me deu a alegria de ser pai. Ela que me deu isso. Que o dia que a Juju tá gostosa, né? Gente, isso é só ficção, viu? A Juju nunca tá gostosa. É sempre eu. Minha culpa, minha máxima culpa, né? Olha lá, o Reinaldo que é de casa sabe disso, né? Então, mas o dia que a Juju tiver custosa, eu vou lembrar. Ó, vou contar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu já contei isso em uma palestra. Há muito tempo atrás eu contei isso numa palestra que eu fiz em Recife, Pernambuco. Era uma palestra sobre curas de Jesus, e aí eu contei essa história. Vou contar essa história. Quando eu fiquei paralisado numa cama, com um problema muito grave de coluna, eu não conseguia sair da cama nem para ir para o banheiro. Eu não conseguia ficar sentado. A posição de sentar eu não conseguia. Eu só ficava na horizontal, só deitado. E aí, por conta da morfina que eu tomava, eu fiquei com o intestino muito preso. E aí eu precisei fazer um tratamento. Eu cheguei a ficar 7 dias sem conseguir evacuar. Quando eu consegui evacuar, eu não podia sair da cama. Então eu tinha que usar fraldão. Fralda, né? A gente fala fralda adulta, né? Ou geriátrica. Tinha que usar. Mas como eu fiquei muitos dias sem ir no banheiro, numa tarde, eu tive que trocar a fralda 14 vezes. Adivinha quem trocou a minha fralda? A Juju. E nós não tínhamos filhos. O Chicão ainda não tinha nascido. Então a primeira fralda que uma menina, na época de 25 anos, trocou na vida dela, foi a fralda do esposo. É claro que ela fez bullying comigo, que ela falou assim, nossa, o dia que eu tiver filho, eu vou olhar e falar, só isso? Que a referência dela era eu. Né? Claro que ela não perdeu a chance, né, Renato? De tirar uma casquinha. Mas é só para dizer o seguinte, se amanhã, quinta-feira, depois do meu dia, no dia 20 de março, a Juju tiver muito difícil, muito custosa, me dando muita patada, eu vou falar para mim mesmo assim, eu estou pagando uma dívida que eu tenho com a mulher que trocou fralda minha quando eu estava num leito de hospital. Entendeu? Uma dívida de gratidão, de afeto, de amor. Casamento é isso. O dia que o companheiro tiver difícil, você não vai focar no dia difícil e se achar a credora ou o credor. Não.
Você vai lembrar de todas as vezes em que aquela pessoa foi vital para você, importantíssima para você. Não é? Bom, vem para você, viu, Sueli? E outros casamentos não vem rápido, não. Pelo contrário, o sujeito fala assim, eu aturo fulano, né? Como se o outro fosse o devedor e você fosse o credor. Se você inverter a posição, o casamento vira uma outra coisa. Vira uma outra coisa. Tá bom? Avançando ainda no texto quitação, estão vendo como é que a gente paga a dívida, né? Guarda a consciência no dever lealmente cumprido. E haja o que houver, eu citei algumas situações de casamento, mas aí vocês vão pensando em outro, né? O trabalho, amizade, em outras situações, né? Haja o que houver, releva os golpes com que te firam. Isso. Né? Releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Quando você oferta para o outro o melhor sentimento, a melhor palavra, a melhor atitude, pense que você está pagando uma dívida que você tem com esse alguém. Porque em algum momento, esse alguém te fez algum bem. E eu tenho certeza que alguém pensou, mas e se esse alguém nunca me fez nenhum bem? Aí é a mensagem anterior. Põe na conta de Deus. E segue sua vida. E se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, passa à frente. Fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade na hora de crise é nota de quitação. Nota de quitação, o recibo. Com carimbo, pago. Né? Quitado. É o que a gente mais quer. Naquele dia que o sujeito estiver te aprontando todas, te humilhando, te magoando, age com humildade, aceita o golpe, recebe o golpe, sai da posição de credor. Na hora que você sentir, olha, recebi ofensa e não reagir, você vai ter a sensação de que um recibo seu recebeu o carimbo de quitado. É porque a gente quer sempre, a gente nunca quer estar no prejuízo, né? O Chico, essa semana, a tia Adriana, né, a madrinhazinha dele, você vai adorar essa história, né? O Chico, ele me deu uma grande alegria, né? Eu fui buscar ele na escola, e aí a orientadora educacional veio com ele pela mão e falou assim, olha, hoje aconteceu uma coisa triste. Aí, lógico, né? A gente já... O que o moleque aprontou, né? O que o Chicão aprontou? Moleque doido. Aí ela falou assim, ele e um amiguinho no parquinho discutiram. Eu falei, ai, lá vem. Aí eu falei, o que ele fez? Ela falou assim, o que ele fez? Ele falou assim pro amiguinho, eu não quero continuar discutindo com você. E deu as costas para se afastar. Na hora que deu as costas, o colega pegou a mão e deu uma martelada, deu um soco nas costas dele. Aí a tia falou para mim, orientadora educacional, assim, e foi forte. E ele segurou o choro, não virou pro colega, continuou caminhando, foi e abraçou a tia. E não reagiu. Na hora que ela me contou isso, ela contou com constrangimento. Ela achou que eu, como pai, né? Típico pai de escola particular, ia falar assim, como ele pôde fazer isso com meu filho, né? Ou então, eu quero que a escola tome providência. Eu olhei e falei assim, que notícia maravilhosa que a senhora está me dando. Porque eu não quero criar o filho que bata. Porque tem pai que é assim, não. Fala pro menino. Se você apanhar na escola, quando chegar em casa, você vai apanhar de mim. Não. Eu quero criar um filho que apanhe calado. Essa é a minha referência. O que apanha calado.
Bom, aí eu abracei ele, beijei ele e falei, você me encheu de orgulho com o que você fez. Aí ele foi me contar a referência dele. Ele tinha assistido o filme do Super-Homem, uma hora que o Super-Homem apanha do Lex Luthor sem revidar. É claro que tinha criptonita na parada, mas isso não veio ao caso, né? O que importa é que ele virou para mim e falou assim, sabe, pai, o Super-Homem é tão forte, assim, tipo, ele podia ter esmagado o Lex Luthor, mas não fez. Aí eu falei, filha, porque o Super-Homem só usa a força dele para salvar, nunca para matar, nunca para machucar. E ele falou, aí ele ficou assim, eu falei assim, força, filho. O mais forte não é quem bate, é quem apanha e consegue segurar a raiva e não revidar. Esse é o mais forte, e você foi mais forte. Ele, fui! Assim, você teve a força do Super-Homem, meu filho. E, gente, ele ficou tão feliz e saiu contando para todo mundo que apanhou do coleguinha sem revidar. Sabe o que o Chico fez? Pôs na conta de Deus. Pôs na conta de Cristo. Ele preferiu ser quem levou prejuízo, quem apanhou, do que quem causou prejuízo, quem bateu. Se você for o que levou prejuízo, deixa barato, põe na conta de Deus e segue. Segue adiante. Teve uma coisa que aconteceu depois, aí eu perguntei, no outro dia eu perguntei assim, filho, que aí eu fui buscar ele depois, né? E você ficou de mal do seu colega? Você tá brigado com o seu coleguinha? Ele falou assim, não, pai. Ele deve estar me ouvindo agora. Se ele estiver perto da Juju, ele está me ouvindo agora. Eu, não, pai, porque eu também já bati em coleguinha. Ele não se sentiu no direito. E eu tô ficando emocionado. Ele não se sentiu no direito de julgar. Chico tem 6 anos, meu Deus do céu. Quer dizer, há algo na consciência dele que não adormeceu junto com o esquecimento do passado. Tá lá. Ele sabe que ele é devedor também. E o meu trabalho como educador, pai, é fazer com que ele atravesse essa existência, entre na idade adulta, ainda se sentindo devedor. O tempo todo eu quero que o Chico se sinta devedor da vida, do outro. E sempre deixe barato qualquer prejuízo. Tá certo? Fechamos com uma imagem aqui. Imagino que é dessas imagens de inteligência artificial. Mas é o Senhor, né? Tendo o credor que clama por anátema, né? Por perdão, por clemência, né? E uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 12, que nós não estudamos no canal, tá? Não tem registro, então eu trago aqui, em que Jesus diz o seguinte: vocês devem ter escutado isso em alguma prece que vocês já fizeram da vida. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Um negócio que caiu em lugar comum, a gente repete automaticamente todo dia, mas a gente não para pensar na força disso aqui. Tá certo? Até a semana que vem. Grande abraço a todos.